Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez em uma live com interesse de analisar um tema específico, é isso? Espero que vocês gostem aí dessa temática que eu escolhi para trazer para essa live. Grande Juninho, boa noite, meu amigo. O pessoal está entrando aqui aos poucos. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Bem, então, o tema que eu trouxe para a gente analisar um pouco hoje foi justamente algo de inovação legislativa quanto ao direito penal, tá? E por trabalhar principalmente com essa área, e por trabalhar com crimes dessa espécie, eu creio que seja muito interessante a gente trazer aí alguns aspectos que o direito penal trouxe quanto a essa inovação e principalmente fazer aí um alerta, né? Hoje em dia as pessoas elas têm aquela ideia de que tudo pode na internet, tudo pode acontecer. Boa noite, grande Dark, Josiel, sejam bem-vindos. Pode acontecer, meu querido amigo Arnaldo, no meio virtual e não pode, né? Então tem que se tomar muito cuidado. A gente vai dar esse aviso hoje aqui, tá? Então a temática que eu trouxe foi justamente em relação ao artigo 216b do Código Penal, que foi inserido aí, e eu coloquei isso para vocês, e é justamente essa análise que nós vamos fazer hoje, da Lei 17.772 de 2018, não é isso? Então você que está aí com o teu Código Penal, se está desatualizado, procura aí na internet, procura no teu celular, no teu computador, a Lei 13.772/2018, ela acabou inserindo aí o artigo 216b, tá? Que diz o seguinte, vou fazer uma leitura aqui do artigo, que é produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes, com uma pena de detenção, né, de 6 meses a 1 ano e multa. Nós tínhamos aqui uma lacuna legislativa, né? Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos, tá? Pessoal que está entrando aos poucos aí, vai dando aí aquele like para que outras pessoas comecem também a chegar aqui na nossa live, tá? Lívia, doutora Lívia aí chegando, né? Querida aluna Maria Borges também, grande Ian, boa noite todo mundo. Então, vamos chamar a galera, vamos dar o like aí para que possa chegar a outras pessoas, tá bom? E aí, de certa maneira, fazer até um alerta quanto a algumas condutas que são praticadas. E, na verdade, essa alteração legislativa ela vai trazer um alerta muito grande. Nós tivemos um caso específico em 2018, que foi um casal que acabou registrando um boletim de ocorrência em relação ao que passaram, né? Então, eles, um determinado site que trazia aluguel de apartamentos, né, na região de São Paulo, nós tivemos esse caso específico onde o casal acabou detectando o registro de imagens no apartamento. O locatário acabou colocando no apartamento uma câmera por trás do espelho. E isso daí, antes da Lei 17.772 de 2018, você não tinha como tipificar, ou seja, era um fato atípico. Agora não. Com essa inserção do artigo 216b, você vai ter aí uma conduta tipificada no nosso Código Penal. Então, é algo de interesse para todo mundo, porque não se tinha antigamente essa tipificação quanto a quem registrava, né, de forma, claro, sem consentimento daqueles que estavam sendo registrados, condutas relacionadas a cenas de nudez, como foi lido aqui para vocês, ato sexual, libidinoso e de caráter íntimo. E o artigo 216b, ele acabou sendo inserido entre os crimes contra a dignidade sexual. Nós temos aí algumas modificações que aconteceram, como o crime de importunação sexual, modificação que traz até uma análise a respeito da própria ação penal do crime, que antigamente você tinha determinados crimes que necessariamente teria que ter a representação, não é isso, por parte da vítima. Hoje você não tem mais essa necessidade, porque a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual acabou passando a ser uma ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele já pode atuar a partir do momento do conhecimento da autoria do fato e do registro por parte das autoridades policiais, tá? Então é algo interessante. Então nós vamos começar a analisar
justamente com base nessa modificação. E aí que análise a gente vai fazer? Alguns tópicos, né? Questão de sujeito, passivo e ativo, a questão da consumação em si, em que consiste esse crime, né? O que o agente ele pode cometer e, de certa maneira, trazer a tipificação da sua conduta nesse artigo específico aí, que é o do 216B. Tá? Então a gente vai começar, eu trouxe aqui um pequeno resumo de alguns tópicos específicos, e aí eu vou trabalhando com vocês, e claro, vai ficar aí o espaço para posteriormente vocês estabelecerem alguns questionamentos e a gente tentar solucionar. Tá? Lembrando que a gente está tratando aqui de uma modificação bem recente, ou seja, a galera que está aí se preparando para concurso, que está nas preparações também para a OAB, tem que ficar atento a essa modificação, porque é certeza que posteriormente vai cair. Né? Eu sempre digo isso, o operador do direito, aquele que estuda o direito, ele tem que ficar atento, porque a todo momento nós temos modificações legislativas de interesse geral e principalmente interesse para as bancas que futuramente vão fazer ou concursos ou a própria FGV cobrando aí uma prova no exame de ordem, tá bom? Então fiquem atentos. Então nós vamos começar aqui analisando em que consiste o crime. Eu, como agente, o que é que eu posso, de certa maneira, realizar como conduta para que possa tipificar dentro do Código Penal, tá? Então, quando você produz, e o verbo ele especifica, você tem aqui um crime que na verdade ele traz uma diversidade de verbos a serem realizados no tipo penal. Então você produz, seria o quê? Criar, financiar. Quando você registra fotografia, filmagem, gravações, como foi feito nessa situação do apartamento em que o casal detectou a câmera por trás do espelho. Ali você tinha um registro através de uma câmera de vídeo, que posteriormente era utilizada pelo dono do apartamento, né, para fins libidinosos. Então, é uma conduta típica dentro do 216B. Ou também você tem a questão de registro ou fotografia ou gravações relacionadas, e o artigo ele é bem específico quando ele diz cena de nudez, né, ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, e o detalhe mais essencial, não existir anuência, né? Ou seja, não houve autorização por parte daqueles que tiveram as suas imagens gravadas, que tiveram as suas imagens fotografadas. Então tem que ter atenção para isso. Por quê? Porque é um elementar do tipo penal. Consiste isso no 216B, tá ok? Então esse é o primeiro momento, aquela análise de em que consiste o crime. Um segundo ponto seria a questão do bem jurídico protegido. E aqui a lei ela é bem específica, indicando que esse crime agora faz parte daquele rol de crimes contra a dignidade sexual. Então eu tenho que lembrar aqui que o bem jurídico a ser analisado nessa situação do 216B é a intimidade sexual da vítima. Ou seja, você está tendo a sua intimidade gravada, registrada, fotografada, né, sem a tua anuência. Então esse é o bem jurídico específico, tá, que está sendo protegido por essa inovação. Quanto aos sujeitos, nós temos aqui uma classificação para esse tipo de sujeito, que é o chamado sujeito bicomum, ou seja, tanto ativo quanto passivo, eu não tenho características específicas para eles. Ou seja, tanto o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, quanto o sujeito ativo, passivo também pode ser qualquer pessoa. Então, dentro do direito penal, há uma classificação quanto a esses tipos de sujeitos, que é o chamado sujeito bicomum. Tá? A questão do caráter íntimo e privado. A questão do caráter íntimo e privado é bem interessante. Por quê? Porque a gente sabe que existem situações em que, mesmo estando sendo gravado, você não está em uma situação íntima, não está em uma situação reservada. Você está numa situação onde tem uma quantidade de pessoas bem maior para ser caracterizado como uma situação particular. Então aqui o caráter íntimo e privado seria aquele relacionado, e a lei ela é bem específica quanto a isso, quando ela diz a cena registrada deve ter sido praticada por um casal, que, por exemplo, e você tem a situação lá desse casal em São Paulo, que acabou mantendo relações sexuais no ambiente e
só percebeu o registro, a gravação, posteriormente. Então eles têm a certeza de que aquela cena ela foi gravada. Então por isso buscaram a autoridade policial, até para entender se havia ou não uma conduta criminosa por parte do locatário, porque eles não tinham ciência disso. Quando houve a locação do lugar no site virtual, que é aqueles sites que determinam aí aluguéis, né, apartamentos, casas, então eles não tinham ciência alguma de que aquele local estava, né, equipado com câmeras de registro de imagens e principalmente em ambientes íntimos, né, um quarto, um banheiro. Então são situações que podem trazer a tipificação aqui, porque vai caracterizar o quê? O caráter íntimo e privado, tá ok? Então, se o agente filma, por exemplo, esse casal em um ambiente íntimo e praticando relações sexuais, teria se caracterizado esse tipo penal, tá? A questão do elemento subjetivo também é algo importante, porque quando se analisa o elemento subjetivo, existem determinados tipos de crimes que você tem a questão do dolo, né, sendo ele dolo direto ou eventual, mas existe aquele tipo de crime que há um dolo específico, certo? O dolo específico é você pratica aquele ato com uma finalidade de. Né? Então, situação, por exemplo, da extorsão mediante sequestro. Então, eu estou sequestrando com a finalidade de exigir vantagem ilícita, vantagem indevida, econômica. Então, você tem aí, por exemplo, um tipo penal que exige um dolo específico. Aqui não. Aqui o dolo não é um dolo específico. Eu não tenho essa necessidade especial de agir. É o simples fato de você registrar, filmar, gravar relações íntimas, relações sexuais, atos libidinosos dessas pessoas que não têm ciência de que isso está acontecendo. Então, o dolo aqui é um dolo geral. Não há essa especificidade no ato a ser praticado. Tá? Então, não exijo. E outro detalhe quanto ao elemento subjetivo, o próprio tipo penal, você não observa a possibilidade da modalidade culposa. Né? Nós temos que lembrar sempre que quando há uma modalidade culposa, o legislador, lá no Código Penal, ele especifica. Exemplo, homicídio culposo. Homicídio culposo, você vai lá no artigo 121, parágrafo 3º, você vai encontrar de maneira expressa, especificando aí o quê? A conduta culposa. Prudência, negligência, imperícia. Aqui no 216b, você não visualiza de maneira expressa essa situação. Então me comprova que a modalidade aqui, em termos de elemento subjetivo, é uma ação dolosa. Eu não terei essa possibilidade. E se for uma situação que traga uma questão de culpa, nós temos que entender que aqui não vai tipificar. Aqui você não vai ter a conduta típica. Tá? Que fique bem claro essa situação aí. Então analisamos a situação de elemento subjetivo. Tem possibilidade, professor, de haver a questão de participação nessa conduta? E aí o que se observa? O legislador, no momento em que ele estabelece essa inclusão do 216b, ele não traz a possibilidade de participação. Ou seja, eu não tenho como caracterizar uma questão de coautoria, de participação. Por quê? Porque aqui você não tem o fato típico especificado. É bem interessante quando ele fala, por exemplo, na situação do 240 do ECA. Por exemplo, se há autorização, o fato ele vai se tornar o quê? Um fato atípico, que é aquela questão da ciência que nós falamos. Tá? Então o que acontece? Para o crime, se ele não tem autorização, de certa maneira, eu tenho 3 ou 4 pessoas naquele local, praticando atos sexuais ou, e aí o detalhe, ou atos libidinosos, porque nós temos que entender que os crimes contra a dignidade sexual, há essa situação que inclui tanto atos sexuais quanto atos libidinosos. O que se estabelece? Se apenas 2 pessoas, nós temos 4 pessoas naquele ambiente que está sendo registrado, naquele ambiente que está sendo filmado, se 4 pessoas estão lá, mas apenas 2 delas têm ciência do registro, da questão de estar sendo fotografada aquela cena ou gravada, aqueles outros 2 que de certa maneira não sabem, você tem a tipificação do crime. O questionamento seria, esses 2 que têm ciência, haveria a possibilidade de modalidade como participação? E aí o tipo penal ele não traz essa modalidade expressa de concurso de agentes. Tá? Então ficou essa dúvida, ficou essa lacuna especificamente. Então,
Para não ser crime, essa autorização, ela de certa maneira tem que ter sido dada para todos, né? Então esses dois que não sabem, eu tenho a prática do crime. Os outros dois que sabem, eles não poderão ser colocados como coautores ou até mesmo como partícipes, tá? Porque não há essa modalidade expressa aqui, ok? No caso da tentativa, esse foi um outro tópico interessante que eu coloquei aqui, porque havia essa dúvida, né? Nós temos que lembrar em relação à tentativa, que para que haja tentativa, nós temos que estar naquela situação do iter criminis, onde eu tenho a cogitação, preparação e aí sim a questão dos atos executórios. Então, se eu estou num ato executório e aí acaba acontecendo uma situação que venha trazer a impossibilidade da consumação, tá? Lembrando que esse ato que venha impedir não esteja relacionado com minha vontade. Lembrando disso, porque se estiver relacionado com minha vontade, eu teria aquela situação do arrependimento eficaz, né? Ou da própria desistência voluntária. Lembre-se sempre disso, onde eu pratiquei os atos executórios e não deixei consumar. Ou durante o período que eu estou executando, eu simplesmente paro por vontade própria, que seria a desistência voluntária. Nesse caso, não. A tentativa, ela advém de uma situação que impediu, tá? E aí diversa da minha vontade, a continuação dos atos executórios. Seria passível a tentativa nessa situação aqui? E aí, na teoria, seria possível, porque é um crime plurissubsistente. Aquela situação onde você tem o quê? A possibilidade de várias ações. Então você, por exemplo, quando vai colocar uma câmera em determinado ambiente, você vai lá, prepara, cogita, e aí tem o momento do ato executório. Esse ato executório ele pode ser impedido? É aí que surge o questionamento. E aí o que se estabelece analisando a lei? O crime plurissubsistente, ele pode ser fracionado em vários atos. Então eu entendo, analisando especificamente essa nova lei que traz o 216b, que por ser um crime plurissubsistente, ou seja, por ser um crime que traz fases, ele cabe à tentativa. Eu entendo dessa forma. O legislador ele não traz essa situação especificando, mas a análise doutrinária dá para entender que há sim a possibilidade de tentativa. Não se trata de um crime unissubsistente. Seria aquele crime de ação única. Não traria um ato executório no momento de uma ação única que já consuma. Aqui não. Nesse crime de registrar, gravar, filmar, a questão de atos sexuais ou atos libidinosos, eu creio que dá para você ter aqueles elementos do iter criminis: cogitar, preparar, executar e consumar. Ok? Quanto ao princípio da especialidade, eu estava verificando aqui que nós temos a situação que vai fazer uma remissão ao artigo 218. Tá? O artigo 218C é bem interessante, porque vai trazer um concurso de crimes. Pode acontecer um concurso de crimes. Então, é bem interessante. Minha querida mãe, boa noite. Seja bem-vinda. Está aqui junto conosco aqui na live. Né? Então, o que seria a questão desse concurso? O princípio da especialidade. Né? E olha que interessante. Você tem uma situação que seria o quê? Você fazer o registro indevido, e a lei é bem específica, fazer o registro indevido e posteriormente divulgar a cena. E é aí que está o alerta. Né? Porque você tem uma pena, se nós observarmos lá no 216, relendo a questão da pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Analisando em termos de pena, eu entendo que é uma punição suave, né? Pelo prejuízo que se pode causar com essa gravação. Porque se você observar uma pena que não vai trazer a possibilidade de competência do juízo comum, aqui você tem o juizado especial criminal, porque a pena máxima é de 1 ano, e aí a gente tem que lembrar que quando a pena máxima é de 1 ano, é uma pena específica que é menor do que 2 anos, então traz a competência do juizado especial criminal. Então aqui você não terá, por exemplo, inquérito policial, você terá o estabelecimento, a confecção de um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Então, eu particularmente vejo como uma pena suave diante do prejuízo e da consequência que um registro desse pode causar. Mas aí vem, mais à frente, a questão que é o quê? Você registrar e posteriormente divulgar. E aí surge o concurso material de crimes, que é o do 216b, nós acabamos de ler,
onde eu estou registrando, fotografando relações sexuais ou atos libidinosos, e depois eu faço o quê? Eu divulgo isso na internet. Novamente, mais bem caracterizada a falta de anuência daquelas pessoas que foram registradas. Então eu terei o 218C, que diz o quê? Oferecer, que também é um crime que você tem vários verbos. Então é um crime que a gente chama de multitudinário. É aquele tipo de crime, aquele tipo penal que ele vai trazer vários verbos. Exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, que é aquele artigo que tem 18 verbos. Agora, sempre lembrar que mesmo possuindo vários verbos, qualquer um desses que for executado, você já tem a prática do crime, tá bom? Ah, não, mas eu além de vender, além de comprar, eu transportei. Apenas um crime, porque você realizar um verbo que seja daquele tipo penal, já traz a caracterização. Boa noite, meu amigo Dr. Kleber, seja bem-vindo, Luciano também. Então vamos continuar aqui quanto ao 218C, que seria esse concurso material. Que ele diz o quê? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, e aí surge a questão do meio virtual, que é o meio que eu creio que seja mais utilizado para essa situação. E aí vem, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem um consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena ela já aumenta, então nós observamos lá que a pena máxima inicialmente era de 1 ano, uma detenção e pena de 1 ano máximo, e aqui você tem já um crime que traz a pena de reclusão, é isso? De 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. E aí é o detalhe porque nós temos aquela situação da pornografia de vingança, tá? Que é a situação onde você registra, fotografa, você grava e de certa maneira como forma de punição por uma situação que deve ter ocorrido entre um casal ou até mesmo entre pessoas que se relacionam, você acaba divulgando isso. E aqui também está inserido esse concurso de pessoas. Então eu tenho que ficar atento, e eu sempre falo isso, seja nas minhas redes sociais, seja no contato com o aluno em sala de aula, para tomar muito cuidado com as ações na internet. Hoje em dia não há mais aquela ideia de que eu pratico tudo e que jamais serei encontrado. Tem que se tomar muito cuidado e as consequências poderão ser, como vocês estão vendo aqui, uma consequência de concurso de crimes. Tá? A ação penal, e aí aquela situação que cabe a mudança, porque antigamente era uma situação de competência, quando você analisa a ação penal, competência ou legitimidade, melhor dizendo, do Ministério Público, mas determinados crimes traziam necessidade de uma representação à autoridade policial. E hoje não. Hoje, depois da mudança que ocorreu em 2018, nós temos uma situação que traz o quê? Uma ação penal pública incondicionada. Então eu não exijo mais aquela representação que seria necessária para que o crime fosse o quê? Denunciado. O promotor ficava aguardando, porque ele é o legítimo para o crime, pela questão da legitimidade quanto à sua ação penal, que é pública, mas era condicionada à representação. E agora, todos os crimes contra a dignidade sexual acabam sendo colocados como crimes de ação penal pública incondicionada, ok? E uma situação, como nós falamos, pelo menos lá no caput do 216B, que você observa que é uma infração de menor potencial ofensivo, como eu falei, que é um crime que traz uma competência do juizado especial criminal, tá? Competência do juizado especial criminal. Aí nós temos no parágrafo único do artigo 216B o seguinte texto: na mesma pena, que seria uma forma equiparada do crime, na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou de libidinoso de caráter íntimo. E aí eu tenho que tomar bastante cuidado, porque aqui é uma situação que também já ocorreu, nós já tivemos ciência, até como agente de segurança pública, a gente acaba tendo contato com situações desse tipo, que é alguém pegar um vídeo, tá? Um vídeo que envolve aí
alguma cena de sexo, ou alguma imagem que faz alusão a alguma cena de sexo ou ato libidinoso, e faz aquela montagem, tá? Ou seja, pega o rosto de uma pessoa, faz, e a gente sabe que pelo conhecimento técnico de algumas pessoas, você tem sim essa possibilidade. Nós tivemos o caso, por exemplo, do governador, hoje governador de São Paulo, o João Dória. Acho que todos vocês devem recordar que tivemos, no período ainda mesmo da eleição de governadores, essa situação que foi exposta, foi divulgada por WhatsApp, por várias redes sociais, de um vídeo que atribuíam ao hoje governador João Dória, governador de São Paulo, onde eles, como se ele estivesse em determinado ambiente íntimo e privado, ou seja, cabe essa situação aqui, e com várias mulheres. E aí demonstra o quê? Através de uma perícia, se demonstra que, na verdade, ali você tem uma manipulação de imagens. E hoje, pela qualidade espetacular de peritos que nós temos nessa área, eu posso sim chegar a essa afirmação. Até porque nós temos excelentes peritos. Quero até aqui mandar um abraço para o meu grande amigo Daniel, meu grande amigo Felipe também. São dois excelentes peritos e eles sabem o que eu estou dizendo. Hoje a perícia ela tem capacidade de demonstrar, seja em áudio, seja em vídeo, fotografia, se houve ou não alguma manipulação. Alguns programas facilitam essa análise pericial e a própria qualidade do perito pode trazer para o processo esse conhecimento, para o magistrado, para a autoridade policial, para o promotor, para o defensor público, para aquelas autoridades que vão analisar o processo, se aquela imagem, se aquele vídeo, se aquele áudio foi ou não manipulados. Tá? Então, nesse caso, você tem na figura equiparada justamente uma situação que é também punir aquela pessoa que não gravou, ele não filmou, ele não registrou uma imagem que tenha acontecido realmente. Mas ele fez o quê? Ele pegou um vídeo, ele pegou uma foto, ou até mesmo um áudio, e fez uma manipulação, gerando uma fraude quanto àquilo. E mesmo assim divulga sabendo que aquilo é falso. Então é justamente nesse parágrafo único que você tem essa tipificação. Como ele diz, é uma figura equiparada, porque ele fala na mesma pena, lá do caput do 216b, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoas em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Já tivemos várias situações onde você pega pessoas que estão ali em uma situação de divergência, a outra pega uma imagem, faz aquela colagem e solta na internet. Então, muito cuidado, porque você tem aqui uma figura equiparada desse novo tipo penal. Mais uma vez, eu aqui expresso o meu entendimento particular, que seria o de ter uma pena muito ínfima, pela consequência que é gerada para a vítima, uma pena máxima de 1 ano, e uma pena específica de detenção, é uma situação que, mais uma vez, o legislador peca, tá? Porque ele traz aí consequências gigantescas novamente para a vítima. Depois a gente vai tratar em uma live específica, e aí já tratando de temas de criminologia, a respeito da situação da vítima hoje, quanto aos crimes que são praticados. Crimes principalmente quando envolvem a dignidade sexual, onde muitas vezes a vítima ela acaba sendo colocada como a própria culpada do ato que foi praticado por ela. Então nós vamos analisar isso posteriormente em uma live de criminologia, que é analisar um pouco da situação da vítima. A própria temática vitimologia dentro da criminologia é algo interessante se analisar, e aqui você observa isso. Você observa que o legislador ele não levou em conta o prejuízo para a vítima, que teve a sua imagem registrada, em um momento que ela entendia ser um momento íntimo, e que na verdade estava sendo registrado, filmado, fotografado. Ou nessa situação do próprio parágrafo único, onde você está em sua casa, disponibilizando, e a gente sabe que hoje rede social, por exemplo, você pega o próprio Instagram, é um exemplo de rede social onde quem quiser coletar uma foto sua, facilmente vai fazer isso. Pega uma outra imagem e acaba fazendo uma colagem, algum tipo de produção, e acaba jogando na internet como se aquilo realmente tivesse acontecido. Então o prejuízo para a vítima é gigantesco. E pelo que a gente está analisando aqui, o legislador não teve essa preocupação. Tá bom? Então aqui nesse caso específico, os sujeitos, quanto ao parágrafo único, seria o quê? Tanto ativo quanto passivo, também qualquer pessoa. Ele não traz qualidades específicas para os sujeitos, seja o ativo ou passivo. O elemento subjetivo também
é o dolo. Novamente, não há aquela necessidade de um dolo específico. Tá? O dolo simplesmente aqui é como foi colocado, é pegar uma fotografia, um vídeo, um áudio e fazer uma modificação colocando uma pessoa que na verdade não participou daquele ato, seja do ato sexual ou do ato libidinoso, e acaba divulgando. Né? Nós estamos tratando aqui do parágrafo único, que seria da figura equiparada. E a questão, professor, do ânimos jocandi, né? Que é o famoso ânimos do palhaço, aquele ânimos de brincadeira. Eu peguei a foto do meu colega e fiz aqui uma brincadeira, coloquei ele, né, o rosto dele numa imagem, em uma cena de cunho sexual, né, que traz aí atos sexuais sendo praticados, ou até mesmo uma situação de ato libidinoso. E faço isso com o intuito de brincar, não com o intuito de gerar algum dano à imagem, de gerar algum dano à intimidade sexual. Vai haver uma tipificação, e aí o legislador, ele entende, a gente até analisando a própria situação de determinados crimes, né, onde você tem um dolo, e não especificamente um dolo de agir, mas um dolo, esse crime ele vai se consumar, olha só o detalhe e a importância da análise que a gente está fazendo aqui. Eu fiz isso de brincadeira, mas o legislador ele não trouxe essa análise. Ou seja, você que faz isso, que pega uma imagem de um amigo teu, e quer fazer uma montagem com uma foto, com um vídeo, com um áudio, apenas para tirar onda, né, que é o famoso ânimos jocandi, o ânimos do palhaço, o ânimos de brincadeira, vai haver crime do mesmo jeito. Então, olha o detalhe e olha a importância e a atenção que você tem que dar a uma conduta que você acha que, por ser brincadeira, não vai ser tipificada. Então, vou frisar mais uma vez. Você que fez isso, ou que pensou em fazer isso com um amigo, a partir do 216B, que foi inserido aí pela Lei 13.772 de 2018, vai ser crime. Não, mas eu fiz com o intuito de brincar, com o intuito de brincadeira. Vai ser tipificado da mesma forma, tá bom? Então que fique bem claro isso daí. O crime ele vai se consumar, tá? Ainda que o agente tenha feito a montagem. E eu vi aqui que você tem um período de vigência, tá? Um período de vigência que é algo interessante, até por tratar da situação de lei penal no tempo, daquela situação de retroatividade ou não da lei, porque aqui na verdade você tem uma novatio legis impégios, ou seja, essa conduta ela não existe. E diga-se passagem, né, até fazendo uma retificação, você tem uma novatio legis incriminadora, porque não havia essa tipificação penal, né, ou seja, não havia, como eu disse anteriormente, havia uma lacuna, porque quem registrava, quem fazia essa modificação, não era aqui tipificada a conduta. Então, a lei nova, a lei trouxe uma nova ação criminosa, ou seja, um novo tipo penal, uma novatio legis incriminadora. O questionamento é, essa nova lei, e aí o período de vigência que você tem aqui, né, que ele acaba promovendo, que é de dezembro de 2018, por ser uma lei mais gravosa, por ser uma lei que traz um prejuízo, né, porque você tinha antes uma conduta que não era tipificada, e a partir dessa lei que vai entrar em vigência, que entrou em vigência, você tem uma conduta criminosa, ou seja, um fato típico. Então, essa norma ela não vai retroagir. Aquelas pessoas que anteriormente praticaram esse ato de registrar, de filmar, de gravar, ou até mesmo na conduta equiparada do parágrafo único, elas não serão punidas. Por quê? Porque a legislação, como ela traz um tipo penal, na verdade aqui, essa lei ela não pode retroagir. Porque a própria Constituição estabelece que só irá retroagir aquela lei que trouxer benefícios para o réu. Tá? Então que fique bem claro, por ser uma lei mais gravosa, ela não vai se aplicar a fatos ocorridos antes da sua vigência. Somente a partir da vigência em diante. Tá? Então, aqueles atos, detalhe, para você que quer anotar, a vigência é a partir do dia 20 de dezembro de 2018. Tá? Então, os atos anteriores a esse dia, 20 de dezembro de 2018, os atos anteriores não serão abrangidos por essa nova lei que trouxe o 216B, tá? Somente a partir de 20 de dezembro de 2018. Ok? Professor, houve algum tipo de alteração
especificamente, por exemplo, em uma legislação especial, e é um detalhe importantíssimo, muito importante, porque o 216B ele vai trazer uma mudança significativa na Lei 11.340 de 2016, que é a famosa Lei Maria da Penha. Mas onde é que eu tenho essa modificação específica? E aí o detalhe, né? Você que está aí com o seu Vadimeco, que está com o teu código, observe especificamente o artigo 7º, que é um artigo muito importante lá da Lei 11.340 de 2016, a Lei Maria da Penha, que é justamente o artigo que vai trazer as formas de violência. Porque a gente tem que ter em mente que a Lei Maria da Penha ela abrange várias formas de violência. Não só a violência física, como algumas pessoas acabam imaginando, que é só aquela que vai ter que ser tipificada. Não. Violência física, a psicológica, a moral, a econômica e a sexual. Tá? Então você tem aqui 5 formas de violência. Tá bom? Meu grande amigo Dr. Daniel, seja bem-vindo. Você não vai fugir de uma live comigo, viu, meu amigo? Tá? Vai ter uma live conosco aí, pode ter certeza. Eu quero um tempo seu aí, para que a gente marque com essa galera toda, tá bom? Então, voltando aqui, qual é a modificação significativa que teremos aí no artigo 7º? Só relembrando o artigo 7º aí, que diz o seguinte, lá da Maria da Penha, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí você tem no seu inciso 2, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, e agora a inclusão com o 216B, que é o quê? Violação de sua intimidade. Olha o detalhe gigantesco, porque no artigo 7º, antes de 20 de dezembro de 2018, não havia essa forma de caracterização. Então olha como o legislador, de certa maneira, ele percebeu o quê? Ele percebeu que houve uma falha anterior. Porque pessoas que faziam isso, de registrar momentos íntimos de terceiros sem o consentimento destes, acabavam passando ileso, acabavam passando sem nenhum tipo de punição. E isso o legislador não percebeu, que trazia também uma consequência quanto a uma das legislações que hoje são bem significativas, que é na proteção dos direitos da mulher no ambiente familiar. Então eu tinha essa situação no ambiente familiar e a Lei Maria da Penha também não tinha a possibilidade de cumprir com o seu dever de quê? De punição, porque havia uma lacuna. Então agora não, no artigo 7º há essa inclusão de um trecho que diz da violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então é importante, se isso acontece no ambiente familiar, você vai ter uma situação que vai levar para o princípio da especialidade, tá? Que é lá do artigo 7º da Lei 11.340, vai ter uma situação que pode ser caracterizada como um crime de violência doméstica, e aí dentro, lembrando, que eu falei aqui, porque você tem vários tipos de violência que são tratados no artigo 7º, relembrando, violência física, tá? Violência o quê? Moral, econômica, sexual e essa específica do inciso 2, que é a psicológica. Então, o artigo 216B traz esse trecho sobre a violação da intimidade da mulher na violência psicológica, tá ok? Então, essa é algo interessante a se falar. Então, eu creio que aquilo que há de importante para a análise desse 216B, e aí fica o mais interessante, que é a divulgação. Eu sempre digo isso, compartilhar conhecimento, ele se torna importante a partir do momento que eu compartilho e que você também compartilha. Então, avise aos demais que há uma tipificação nova quanto a isso. Porque muitas vezes eu encontro situações que antes dessa lei realmente não seria tipificado como crime, mas que hoje, analisando o que eu já percebi em outros momentos, com certeza entraria na tipificação 216B, mesmo que seja com aquele ânimo de brincadeira, que acontece demais também. Pego uma foto do colega e vou ridicularizá-lo aqui
colocando ele numa cena de sexo, numa cena de ato libidinoso, e agora você tem uma caracterização de crime. Então isso é importante em termos de divulgação, desde o momento que nós tivemos essa entrada em vigência, que eu venho alertando meus alunos na faculdade, aqueles que eu tenho a possibilidade no momento de palestras, em momentos como este de lives, que trazem esse interesse muito grande, não só no direito penal, mas no próprio processo penal, tá bom? E eu espero que tenha sido produtivo. Agora eu vou deixar para que vocês façam os questionamentos, já falei demais, né? E quando eu falo, eu saio disparando, mas fiquem à vontade. Estou vendo aqui várias pessoas, né? Meu querido amigo Diógenes, Daniel, já falei aqui, Alex, Aécio, a Maria da Guia, sejam bem-vindos, boa noite. Pessoal do Papo com a PC, sejam bem-vindos. Lohana, fiquem à vontade aí para os questionamentos, pessoal. O que vocês têm dúvida aí a respeito do tema, a questão aí desse novo artigo no Código Penal, lembrando aos meus queridos alunos da faculdade, a questão da própria atualização do seu Vademecum. Às vezes o aluno chega, professor, eu estou com Vademecum de 2015, de 2014, será que dá para estudar? E não dá, pessoal. Hoje em dia o direito ele é altamente dinâmico. Ele exige do operador do direito, daquele que estuda o direito, a atualização diária. Eu não digo nem atualização semestral, é diária. E é uma situação que eu vi constantemente na atividade policial, que há necessidade desse entendimento, desse conhecimento por parte das pessoas. Porque muitos, por exemplo, não entendem essa situação do ânimo jocante, da brincadeira, como sendo uma possibilidade de tipificação. E o código, numa situação dessa, vai te trazer consequências penais. Tá? Obrigado, doutora Lívia. Realmente o tema é muito, muito interessante. Grande Uri, seja bem-vindo. Estou aguardando aqui os questionamentos. Quem tiver questionamentos aí, fique à vontade. Querida Patrícia também, parabéns aí pela aprovação na OAB. Querida amiga aí também da Polícia Civil do Ceará, Gabi. Querido Ronald. Grande Eric, parceiro de PC. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande Muniz. Só a galera show aqui. Sabrina, Luciano, Elton. Justamente, né? Relembrando aí, a doutora Lívia está falando aqui. Relembrar que a ação penal agora é de cunho, a ação penal pública é incondicionada. É algo importante se falar. Né? Porque antes você tinha determinados crimes que traziam a necessidade da representação. Então, todos os crimes hoje, dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual, são crimes que necessariamente trazem uma ação penal pública incondicionada, e que é o normal. A tendência é que sempre aconteça isso. Crimes de ação penal privada passem para ação penal pública condicionada à representação e, posteriormente, crimes de ação penal pública incondicionada. Tá? Mas fique à vontade para fazer questionamentos aí em relação ao 216B, em relação aos crimes sexuais também, a questão da própria internet. Ora, nós temos uma dúvida aqui da Rafaela. Professor, uma dúvida. A pessoa tem fotos íntimas postadas em um Instagram fake, porém, quando as imagens foram tiradas, ela tinha 17 anos. Quem postou vai responder por pornografia infantil. Ótimo, ótimo. Ótimo questionamento, Rafaela. Ó, nós fizemos aqui a leitura até mesmo do artigo 240 do ECA. Né? Eu até indiquei aqui. O 240 do ECA, ó, se não há a questão da própria, porque 17 anos, né, não traz aquela situação de vulnerabilidade. Não há situação de vulnerabilidade. Mas se existe a questão de não ciência, ou seja, de não consentimento, aí vai entrar especificamente no artigo 240 do ECA. Tá? No artigo 240 do ECA. Então, seria essa a situação aí. E aí, lembrando que 240 do ECA vai trazer uma tipificação diferente, porque é um código que vai analisar condutas que são praticadas, ou crimes que são praticados contra adolescentes ou contra crianças, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que tenha respondido aí, minha querida Rafaela. Grande Lucas, seja bem-vindo. Fiquem à vontade para fazer questionamentos.
Próxima semana eu vou fazer uma live aí de criminologia e eu creio que a gente vai trabalhar a temática de vitimologia, que é justamente uma temática que é interessante e cada vez mais as tipificações criminais elas estão relacionadas principalmente a esse fato de não haver preocupação com a vítima, tá? Porque quando você vê uma pena desse tipo, a consequência, eu sempre digo isso, o legislador ele tem que pensar nas consequências que são geradas com a prática de atos criminosos. Então, a partir do momento que ele bota uma pena de detenção de meses, 6 meses a 1 ano, ele não está se preocupando com a situação da vítima, porque os prejuízos são gigantescos. Você que tem o registro de uma imagem íntima, de um momento de intimidade, jogado na internet, o prejuízo é de uma enormidade que não tem nem como você calcular. E aí o legislador colocar uma pena é praticamente dizer para o criminoso, para aquele que pratica o ato, que ele pode continuar fazendo. Muito obrigado, doutora Lívia. Logo, logo também vamos fazer uma live juntos aí. Sigam a doutora Lívia porque tem muitos temas interessantes aí no Instagram dela. Pessoal que está estudando para a OAB, tá? Fiquem à vontade. Aguardando aí mais questionamentos. Fiquem à vontade, grande Ramon. E aí fica a situação de alerta que tem que ser constante. Principalmente em relação aos crimes virtuais, muitas pessoas têm aquela ideia. E o caso do ato que é praticado com o intuito de brincadeira, né? Algo que tem que ser bastante alertado. Certo? Então, estou vendo que não tem questionamentos, né? Eu espero ter contribuído aí nessa análise a respeito do 216B. Aos poucos a gente vai inserindo outros temas de importante debate. Provavelmente tem outros companheiros aí que vão fazer lives comigo. Estou buscando, já tivemos o professor Greco, já tivemos o professor Giovanni Moraes, grandes mestres aí que eu faço questão de mencionar, que são minhas bases no direito penal. Eu sempre digo aos meus alunos, é penal na veia, não tem como, porque esses caras são baluartes do direito penal. Enfim, o compartilhar de conhecimento é muito importante por isso. Então, como eu disse, não adianta a gente ficar apenas estudando se a gente não compartilhar isso e principalmente compartilhar com a sociedade. Eu creio que é a nossa função, a minha como docente, você, a partir do momento que tem o conhecimento, repasse. Repasse porque você vai estar ajudando pessoas ou evitando até mesmo condutas criminosas, no caso específico aqui, tá? Então, uma boa noite para todo mundo, eu espero vocês numa próxima live, espero ter contribuído aí quanto ao conhecimento que foi repassado e fica aí também a dica para quem quiser estudar o direito penal, grandes obras, professor Rogério Sanches, professor Rogério Greco, tá? Professor Masson, são obras interessantes que vocês vão analisar e que vão entender até mesmo de maneira mais aprofundada o direito penal, tá bom? Forte abraço para todo mundo, bom final de semana e até mais. Um abraço.